Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Debrief. Começamos hoje uma parceria com a Bola TV e todas as semanas o debrief terá a transmissão garantida com análise às corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Por isso, bem-vindo quem nos acompanha pela primeira vez e bem-vindos também aqueles que nos têm acompanhado ao longo desta jornada. Comigo tenho o João Amaral e o João Salviano. Bem-vindo, companheiros. Vamos a isso Vamos para sim. analisar o Grande Prémio de Monza, vitória de Charles Leclerc, segundo lugar para Oscar Piastri, terceiro para Lando Norris, que chegou a Monza com uma diferença de 70 pontos para Max Verstappen no campeonato e conseguiu reduzir essa diferença para 62 pontos, embora no final da corrida estivesse com cara de poucos amigos, e é precisamente pela McLaren que vamos começar. Há um momento da corrida que já fez escorrer muita tinta, e esse momento não é só a vitória de Charles Leclerc. Estou a falar da ultrapassagem de Oscar Piastri e Lando Norris na curva 4 e a chamada Papaya Rules. João Amaral, vou começar por ti. A McLaren já disse que vai rever este momento, já disse mais do que isso, já deu a entender André Stella hoje que estamos a lutar com Max Verstappen e por isso queremos capitalizar o piloto que está em melhores condições de lutar com Max Verstappen, dando a entender claramente que a partir de agora Lando Norris será o número um da equipa. Mas depois deste fim de semana, aquilo que te pergunto é se esta equipa McLaren parece-te uma papaya demasiado verde para lutar pelo campeonato de pilotos. Olá Inês, boa noite. Olá João. Olá a todos que nos estão a ver e a ouvir. Ah, Enfim, é o tema que temos vindo a debater ao longo de semanas, não é? A aparente impreparação da McLaren, ou falta de preparação da McLaren para lutar com uma Red Bull, neste caso, enfim, porque é com ela que está a disputar o Campeonato do Mundo, mas também com uma Mercedes, que são equipas cutthroat, desculpa-me o anglicismo, mas que não perdoam nada, não é? Maximizam tudo, fazem os pontos todos que podem e não têm problema rigorosamente nenhum em dar ordens de equipa, basicamente é disso que estamos a falar, para ganhar a corrida. Sim, é perfeitamente possível que cheguemos ao fim do campeonato a pensar no que podia ter acontecido se a McLaren tem decidido mais cedo apostar as fichas todas no Lando Norris. É perfeitamente possível também que cheguemos ao fim do campeonato e isso seja irrelevante, porque a margem do Max Verstappen pode ainda ser suficiente para isso não ser uma equação. Nesta altura em Itália tornou-se particularmente visível isso pela manobra dos dois pilotos, pela forma como o Piastri ataca o Norris na curva número 4, como dizes. Eu acho que há aqui uma hipótese, enfim, para não estar a repetir aquilo que todos fomos vendo, ouvindo e aquilo que é o mais óbvio, acho que há aqui uma ou duas hipóteses que convém falar. Uma, a McLaren não ter de facto contratualmente um piloto número 1 e, portanto, não ter ainda tomado essa decisão. Dois, o próprio Will Buxton diz isso, não, a imprensa inglesa diz isso abundantemente, apesar de toda a defesa que fazem do piloto inglês. Dois, eu acho que é possível que a McLaren queira ganhar de outra forma ou que não se tenha percebido sequer que podia ganhar o campeonato de pilotos, porque nisso o Zac Brown tem sido coerente, tirando todo o spin e toda a defesa que faz do que se passou na corrida de ontem, defendendo que por mais agressiva que tenha sido a manobra, eles não se tocaram e é essa a obrigação que têm, ponto final, parágrafo. O próprio Norris diz que o Piastri lhe deixou espaço e isso me parece-me também relativamente claro. A verdade é que a Uhum. McLaren pode não ter percebido que tinha a possibilidade de ganhar o campeonato de pilotos, porque mantendo o Max Verstappen naquele ritmo que vinha mantendo de segundos lugares consecutivos, mesmo a McLaren ganhando todas as corridas até ao fim do ano, o que era possível, já não ganhou, tínhamos falado sobre isso a semana passada, e portanto, como diriam os americanos, strike one, esse já falhou, não é? Já não ganha todas as que faltavam até ao fim do ano, desde a semana passada, mas é possível que só se tenham percebido tarde demais que podiam ganhar os dois campeonatos. Também é possível que seja verdade aquilo que o Zac Brown disse, e que portanto o campeonato de construtores, porque lhes dá mais dinheiro, porque lhes dá mais projeção como equipa, porque satisfaz de forma mais clara as obrigações contratuais que têm para com os dois pilotos, só vai tomar essa decisão no limite dos limites, que porventura será atingida esta semana, quando fizerem a tal investigação interna àquilo que se passou ontem na curva 4. Última nota, para não me alongar demais nesta apreciação, só porque temos falado muito, toda a gente desde ontem fala muito da agressividade do Piastri, que isto não devia ter acontecido, ninguém ataca o Piastri, não está em causa. Não vamos esquecer que a ultrapassagem é um momento sublime de condução.
e eu acho que isso está a passar um bocadinho ao lado das análises, porque é verdadeiramente um momento sublime de condução, independentemente do excesso de agressividade entre dois companheiros de equipa, a forma como ele julga o momento de travagem, como põe o carro à frente, ele próprio diz isso, no meio daquela cara fechada e daquela zanga que ele tem por não ter conseguido ganhar a corrida, não é? No fundo, depois de entornar o caldo, tinha a obrigação de ganhar a corrida e não o fez. Aquilo que ele diz é, eu quando travei percebi que estava meio carro à frente dele e, portanto, mantive o meu direito a fazer a curva por fora para depois fazer a segunda parte da chicane por dentro. E isso é um momento sublime de condução e nós às vezes perdemos com esta análise toda muito exacerbada dos sentimentos e do que tem acontecido, perdemos a apreciação por aquilo que é verdadeiramente bonito neste desporto, que é ver aquilo que ele fez na primeira volta. Desculpa. Subscrevo inteiramente, diria até que foi o meu momento favorito da corrida que me fez abrir a boca de espanto, porque foi de facto uma manobra incrível. João Salviano, faço-te mais ou menos a mesma pergunta, mas na ótica da a McLaren perdeu ali naquela ultrapassagem do Piastri a hipótese de fazer um 1-2 em Monza. Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos, ou boa tarde ou bom dia, dependendo de quando nos veem ou ouvem. Eu acho que a McLaren anda perdida, está a ter demasiado sucesso e não consegue lidar com isso. Então convenceu-se que tem os melhores carros e que pode fazer o que bem entender, que vai conseguir os resultados. E isso não se tem confirmado e vemos isso há vários grandes prémios. Correu bem em Zandvoort, correu mal em Monza. Em Zandvoort foi porque o Norris largou mal e depois teve que recuperar em pista e conseguiu de forma efetiva. Aqui o Norris larga bem, mas não se entende como é que não há, desde logo, uma instrução dentro da equipa para que os dois pilotos não se ataquem. Porque a manobra do Piastri é bonita, é fantástica, é excitante, mas é desleal. Porque ele sabe que o colega de equipa jamais lhe poderia fechar a porta ali. Porque corria o risco de bater e quem tinha mais a perder no meio disto tudo era o Lando Norris, não era o Oscar Piastri. O Lando Norris é que está na luta direta pelo campeonato de pilotos. E a equipa correu ali um risco desnecessário. Ao deixar os pilotos correr entre si, eu nem sei o que são as regras papaya, nem me interessa. Aliás, acho a própria designação parva. Parece que estamos num clube de comédia a fazer piada. Agora vai ao Tribunal Papaya porque vão investigar se a ultrapassagem foi dentro das regras ou não. Tudo doido. E a McLaren, com que eu cresci e me habituei a ver, não permitia isto. Permitia que os pilotos lutassem de si ao longo do ano, sim, senhor, mas neste tipo de situação e nestes momentos críticos, não o faria. E se o fizesse, normalmente era porque um deles ruía a corda e eles estavam em luta direta do campeonato, não era contra outra equipa, que é o caso aqui. Portanto, isto ainda mais estapafúrdio se torna. Grande manobra do Piastri, arredondamos isto para canto. Se calhar vai ser uma das melhores ultrapassagens do ano, mas a McLaren não poderia ter permitido que esta situação ocorresse. E depois, ao longo da corrida, não poderia permitir que o Piastri acabasse à frente do Lando Norris. É outro erro que não se entende. Além de que houve soberba da McLaren durante a corrida, porque achou que podia fazer o que entendesse em termos de estratégia, que tinha carro para ganhar. E a Ferrari provou os erros. Portanto, há aqui todo um conjunto de situações que me levam a perguntar o que é que se passa na cabeça dos líderes da McLaren, do Zac Brown, do André Stella e por aí fora. Porque depois nós só vemos os engenheiros de corrida e esses são os moços de recados, não é? Porque a instrução vem de cima, o que é que podem e o que é que não podem fazer os pilotos. E se calhar, só para terminar, se calhar é por isso que também vemos os engenheiros de corrida meio à nora, tipo baratas tontas, durante as corridas, a perguntar aos pilotos o que é que acham. E voltámos a ver isso este fim de semana. Não é? Porque eles próprios já não sabem o que é que vão fazer, eles sabem que estão a pôr os pilotos em situações extremamente complicadas e não querem ser eles a ter o bónus da decisão, querem que sejam os pilotos. O João, que ainda mais as contas. Desculpa. Amaral, eu há bocado vi-te a abanar a cabeça, com o que é que não concordas? Não, com quase tudo que o Salviano diz, como é habitual, acho que a McLaren, de facto, como equipa, como estrutura, já devia ter tomado uma decisão e já devia estar claramente a apostar num piloto. Admito, volto a dizer, que eles não tivessem noção de que o Piastri pudesse aproximar-se tanto. Eles não anteciparam nem o ritmo deles, obviamente tem toda a razão nisso, subestimaram-no, não anteciparam o ritmo da Ferrari, subestimaram-no, e eu acho que também subestimaram o nível de queda da Red Bull este fim de semana, porque, volto a dizer, se o Verstappen tem ficado em segundo, a coisa
podia, apesar de tudo, ser diferente. Agora, houve uma hecatombe Red Bull, já lá vamos. Em relação à McLaren não ser assim nos outros tempos, nos tempos áureos, tirando os anos em que tinham um domínio completo e lutavam só os dois pelo Campeonato do Mundo, eu lembro-me bem, como tu também te lembras, João Salviano, do arranque no Grande Prémio da Áustria em 1999, que é a meio do campeonato, o Hakkinen já é campeão do mundo e na primeira chegada ao gancho leva uma pancada do companheiro de equipa que tinha o carro número 2, ali até era visível. Acontecia. Este ano tem sido um bocadinho mais moroso e mais penoso porque se tem arrastado essas faltas de decisões, essas indecisões, como tu bem disseste, esse erro estratégico que eles tiveram, não ter dividido os dois pilotos, um por uma estratégia e outro por outro, é um erro de palmatória e de principiante que eu não consigo perceber. Não faz sentido rigorosamente nenhum não ter coberto as duas hipóteses, abriram completamente a porta ao facto à Ferrari fazer apenas uma paragem, no caso até com os dois carros. Agora, baterem um no outro, chocarem um com o outro os dois pilotos porque nenhum deles quer ser segundo piloto, é a história deste desporto. Portanto, enfim, admito, se calhar sou eu que estou a ser muito parcial porque gosto francamente do Oscar Piastri também, do Lando Norris, mas admito que não é tanto por aí, ou seja, eles tinham regras para a primeira, pelo que disse o Zac Brown, tinham regras para o arranque, que era chegar à primeira curva e não se atacarem, e isso aconteceu. A partir daí, se as regras são, podem lutar um com o outro e não se tocar, fair game, e todos eles dizem isso. O que eu acho fantástico é que acabam todos com umas trombas desgraçadas e, portanto, no fim da corrida não era possível ver uma única pessoa da McLaren, tirando o Zac Brown, com um sorriso na cara. E ninguém conseguiu disfarçar, nem mesmo Lando Norris. O Oscar Piastri já é mais habitual ter aquela cara serena, mas no Norris era particularmente evidente. Chegaram-nos aqui alguns comentários de quem nos está a acompanhar em direto. O Diogo Louro diz que até ao momento a ultrapassagem do Piastri é a ultrapassagem do ano, mas a McLaren pôs a jeito. O Bruno Paiva acrescenta que a McLaren está a sabotar-se a si própria, tem todas as hipóteses de ganhar os dois campeonatos, mas não entende o Bruno como não faz o possível pelo Lando Norris, que é isso que temos estado aqui a discutir e que tem feito correr muita tinta desde que terminou a corrida de Monza. O Diogo Louro acrescenta também que a McLaren tinha carro para ganhar, a estratégia que foi à la Ferrari, e o F. Martins dirige-se a ti, Salviano, para dizer que estamos a falar da equipa que fez a geneira e passou meia corrida a suplicar que um seu piloto deixasse passar o outro. Precisa de aprender rapidamente com estes erros e não voltar a fazê-los, e que o F. Martins como uma referência àquilo que aconteceu no Grande Prémio de Budapeste. Já vamos continuar a ler alguns comentários que nos vão chegando, mas eu queria voltar à corrida porque ficou mais ou menos evidente uma das diferenças entre o Ferrari e a McLaren. Foi a forma como fizeram a gestão de pneus, sobretudo os pneus da frente, que foram os pneus críticos, segundo os pilotos, ao longo do fim de semana. João Salviano, o Norris para à volta 15, tem a melhor volta de entrada e a melhor volta de saída do top 4. Na volta de entrada ganha 7 décimas a Charles Leclerc, que nessa altura seguia em segundo lugar, e parênteses, o Lando Norris para fazer o undercut a Charles Leclerc, e nessa sua primeira paragem também ganha 5 décimas a Oscar Piastri. Na volta de saída, Lando Norris ganha 1 segundo a Charles Leclerc e 4 décimas a Oscar Piastri. Este ritmo permitiu de facto concretizar o undercut ao Leclerc, recuperar tempo para o companheiro de equipa, mas a minha questão para ti é se esta introdução aos pneus que se revelaram sensíveis no que diz respeito a graining pode ajudar a explicar o quão rápido o Lando destruiu os seus pneus. O próprio piloto disse a certa altura da corrida que não percebia como é que estava a destruir os pneus da frente tão rapidamente. Mas eu acho que isto não foi um fenómeno exclusivo da McLaren, acho que aconteceu a várias equipas durante a corrida. Julgo, pelo que percebi, a maior parte das equipas tinha uma estratégia de uma paragem e rapidamente perceberam que não iria funcionar e que tinham que partir para o tal plano B. E o plano B era as duas paragens. E a McLaren, ao entender que teria que passar para esse plano B, decidiu fazer um undercut ao Charles Leclerc e pôr o Norris numa posição mais vantajosa, sobretudo para o final da corrida, caso decidisse dar ordens de equipa para trocarem de posição Piastri e Norris. E, portanto, a partir do momento em que passam por uma estratégia de duas paragens, a gestão de corrida também muda. E o segundo stint teria que ser um stint de ataque, porque era ganhar o máximo tempo possível
para estarem numa posição confortável, para quando fosse a segunda paragem, manterem a posição em pista face a Leclerc e até aumentar a diferença e deixar os dois pilotos depois lá na frente, perto um do outro. O erro não foi o ritmo do Norris no segundo stint. O erro foi terem parado o Piastri para a segunda paragem tão cedo. E isso deixou à Ferrari ar limpo para poder gerir melhor os pneus do Leclerc, com a vantagem que ficou depois da segunda paragem do Piastri em termos de segundos na tabela, não é? Portanto, o erro foi aí. Porque se nós formos ver, o Max para o segundo stint, e a primeira pergunta que faz, o que é que vamos fazer com isto? E o que é que responderam? Para atacar. Porque era assim, a partir do momento em que passas por uma estratégia de 2 paragens, o segundo stint é para atacar ao máximo para estares numa melhor posição para a segunda paragem, para a paragem final. Portanto, aí não vejo nada de errado da parte da McLaren. Acho que até jogaram bem, porque conseguiram o resultado que pretendiam, que era o de passar o Leclerc. A minha questão era a diferença de gestão de pneus, mas para ti é o facto de o Leclerc ter ficado com ar limpo por causa dessa. A paragem do Piastri foi demasiado cedo. O Piastri não estava sob a ameaça do Ferrari. Tinha uma vantagem bastante confortável. Podia gerir o ritmo por mais voltas. E isso, porventura, teria obrigado a Ferrari a parar a segunda vez antes, para tentar a Ferrari o undercut. Não é? Ao parar por primeiro o Piastri, deixaram a porta aberta à Ferrari para fazer o que fez. Certo. É isso que me refiro da soberba da McLaren. Porque a McLaren descontou completamente a hipótese da Ferrari não parar outra vez. A certa altura, o engenheiro do Piastri pergunta-lhe se acha que aquele stint de duros dura até o fim, e o piloto é taxativo a dizer que não. No cooldown room chega a dizer com alguma graça que tinha antecipado que eles iam tentar uma estratégia de uma paragem, só não antecipava que conseguissem sobreviver até ao fim. Também nas entrevistas que foi dando depois da corrida, foi dizendo que à segunda-feira toda a gente acerta no Totobola e como assim ele reconhecia que podia ter arriscado uma paragem, João, com aquilo que viste e também com aquilo que o Salviano acabou de dizer, a McLaren tinha mesmo hipótese de vencer se arriscasse apenas uma paragem, ou de facto colocaram a equipa numa ratoeira, numa encruzilhada, reféns de si mesmos. Acho que tinha, o próprio Piastri admite isso, não é? Ou seja, quando ele diz que a segunda-feira toda a gente acerta, diz isso na sequência de dizer, ok, eu se calhar julguei mal as coisas, e também é preciso não fazer duas coisas. Uma é branquear o erro da análise do Piastri, porque é verdade o que o Salviano diz, e nós temos dito isso aqui muitas vezes, eles passam excesso de responsabilidade para os pilotos quando são eles que têm a informação toda, mas o piloto ali também tem que ter alguma noção, o Leclerc teve essa noção de que o pneu passava por um momento de muito maior graining em que se sentia que estava a acabar, e o Piastri diz isso de forma clara, mas depois isso passava e aguentava. Piastri diz isso no fim da corrida, ou seja, quando me perguntam, eu digo que tenho graining a mais, devia ter percebido que aquilo passa e atinge uma determinada plataforma e eu conseguiria aguentá-lo atrás de mim. Portanto, ele diz isso, que é verdade que acertamos todos o Totobola à segunda-feira, mas também diz que ele próprio comete um erro, e é preciso também não branquear o excelente trabalho que o Charles Leclerc faz, porque ele também sente as mesmas dificuldades, porque ele também passa parte da corrida em ar sujo e, apesar de tudo, consegue aguentar aqueles pneus, sobretudo o frente esquerdo, que também se estava a deteriorar, com um nível de suplesse, desculpa o galicismo, um nível de subtileza na condução que lhe permite fazer aquelas voltas todas sem estragar o pneu e acabando a corrida com um ritmo relativamente elevado e assim ganhar a corrida. O que, aliás, se pensarmos bem, é o mesmo que aconteceu em Zandvoort na semana passada, não é? Ou seja, nós tivemos aqui uma reprodução da luta pelo terceiro e quarto lugar, pelo terceiro lugar no fundo, entre o Piastri e o Leclerc, e o Piastri também não conseguiu ultrapassar o Leclerc no Ferrari, num circuito em que o McLaren até era aí sim, porventura, muito mais rápido que todos os demais. Aqui era só mais rápido, não era muito mais rápido. Portanto, se calhar deviam ter percebido a semana passada que o Ferrari não é o devorador, o monstro de pneus, o monstro de borracha que era no ano passado, e que, portanto, está mais equilibrado o carro, mais a mais tinha alguns upgrades para este fim de semana. Há, de facto, como o João Salviano disse, um conjunto de erros de palmatória do ponto de vista da estratégia da McLaren. Não apenas na estratégia de definição do primeiro piloto, também na condução da estratégia na corrida, e é isso que cansa, porque a McLaren tem vindo a fazê-lo, não é um erro isolado, é um conjunto de erros que é repetido fim de semana após fim de semana este ano.
Dito isto, estão a 8 pontos da Red Bull no campeonato de construtores, e isso é uma coisa que, confesso, sem problema nenhum, a mim me espanta enormemente. Se no início do ano, depois daquelas vitórias todas do Max Verstappen, alguém me dissesse que o Red Bull ia estar com este ritmo competitivo, com este nível competitivo, por culpa própria, mas também porque os outros progrediram tanto, eu confesso que não ia acreditar e achar que era Nem tu, nem ninguém. Sim. Mas só acrescentar uma coisa, eu acho que o que é mais chocante nesta altura é que a McLaren já há alguns 6 grandes prémios esta parte que tem o melhor carro, e a Mercedes tem 3 vitórias, a Ferrari tem 3 vitórias e a McLaren tem 3 vitórias. Certo. Sendo que Ferrari e Mercedes nunca tiveram o melhor carro. Certo. Está tudo dito, não é? Deixa-me só aqui encerrar o capítulo McLaren pegando em 2 comentários que nos chegaram, entretanto, do Bernardo Castro, que nos pergunta se não achamos que dentro da McLaren aquilo está a ser tratado com ditos paninhos quentes para não criar atritos entre os pilotos, e o Mário acrescenta que estão com medo do Webber, que é o manager, por assim dizer, do Piastri, que pode fazer com que percam o Piastri. E a minha pergunta para ti, João Salviano, porque já que estás embalado, se este fator pode explicar a forma como a McLaren está a gerir a situação, ou seja, tem a consciência de que tem na sua equipa um piloto que não é só um segundo piloto, que não é um Sérgio Pérez em final de carreira, e que tem muito potencial de crescimento, e não querem melindrar esse piloto, fazendo eventualmente procurar outras alternativas noutras portas? Não, eu acho que o foco da McLaren é ganhar o campeonato de construtores, porque é esse que dá dinheiro, é esse que paga o prémio. E portanto, o Zac Brown está muito mais focado em conquistar esse do que em garantir um campeonato de mundo de pilotos. Se o campeonato de mundo de pilotos vier por acréscimo, melhor ainda. Mas eu acho que o Zac Brown, até pela situação financeira da McLaren e a dificuldade que tem tido ao longo dos anos para equilibrar as contas, precisa de ganhar um campeonato de mundo de construtores e tem aqui uma oportunidade de ouro. E normalmente esse é conseguido este ano. Não estou a ver a Ferrari agora de repente engatar, apesar de não estar muito longe da McLaren, está a 30 ou 40 pontos, não estou a ver a Ferrari engatar e a capitalizar o suficiente para abater a diferença e a McLaren a afundar-se de repente. Portanto, eu acho que o foco da McLaren está aí. Depois, há aqui outra situação que cria o que estamos a assistir, que é o Lando Norris renovou o contrato com a McLaren no início desta temporada, em janeiro. Antes de qualquer movimentação de mercado, antes de Lewis Hamilton anunciar que ia para a Ferrari, antes da crise na Red Bull, tudo mais, o Lando Norris renova contrato com a McLaren. E é um contrato de longo prazo. E, portanto, comprometeu-se com a equipa nessa altura. E bem, era o que ele entendia que era o melhor, a equipa queria e, portanto, chegaram a um acordo. Nada de errado nisso. O problema é que este mercado de pilotos foi um mercado louco. E a consequência deste mercado de pilotos é que todas as equipas da frente estão bloqueadas, com exceção de um lugar na Mercedes, para além de 2026. Não é? E a Red Bull, vamos ver o que acontece. Ou seja, o Lando Norris neste momento está entalado, porque não pode fazer pressão junto da equipa porque não tem para onde ir. A equipa tem um outro talento, que é o Piastri, que já se percebeu que não vai ser tratado como segundo piloto. Seja por contrato, seja por vontade da equipa, seja pelo que for. Seja pelo Webber. O Webber de certeza que deve ter garantido que não havia tratamento secundário para o Piastri, tendo em conta a experiência que ele passou na Red Bull. Mas a verdade é que a McLaren neste momento tem 2 pilotos alfa. Um que já tem créditos firmados e que está na luta pelo Campeonato do Mundo de Pilotos este ano pela primeira vez, e outro que tem um potencial incrível e poderá vir a ser um múltiplo campeão do mundo no futuro. Se o objetivo é ganhar o Campeonato do Mundo de Construtores, e esse é o objetivo primário da McLaren, na minha opinião, eles não podem abrir uma guerra com os pilotos. Portanto, não se podem pôr a dar ordens de equipa a torto e a direito. Isso não elimina a possibilidade que o façam pontualmente. Por exemplo, na Hungria, depois de terem feito o erro estratégico que fizeram de fazer o undercut do Norris ao Piastri, não tinham nada de devolver a posição ao Piastri. Pediam desculpa ao Piastri, foi um erro da equipa, assumiam-no e deixavam estar como estava. Ontem, no final da corrida, vamos eliminar todo o resto da corrida. Última volta da corrida, está tudo decidido. A McLaren vai fazer segundo e terceiro. Porque raio é que não pediram para trocarem os pilotos? Quando sabiam que era importante para o Norris
fazer mais pontos naquele momento. E nada, deixaram-se estar. Portanto, há aqui um priorismo muito grande da parte da McLaren de abrir um potencial conflito com os pilotos. E depois o Piastri não tem necessariamente nada a perder. Não é? Portanto, o Piastri, se lhe dá na telha, diz que não cumpre. Não, olha, faz a Verstappen, não é? Ajudar. Não, isso não é para isso. Isso é para outro tipo de piloto. Para mim, não. E a McLaren não pode fazer nada. E, portanto, tudo isto foi construído ao longo do ano sem terem noção de que estavam a criar este tipo de situação. E sem ser de forma intencional. Acho que isto é o resultado de um conjunto de decisões que foram tomadas ao longo do tempo. E agora a McLaren está de mãos atadas e sem experiência lá em cima para gerir. Vamos lá ver, a pessoa mais experiente que a McLaren tem neste momento na equipa a gerir na pista é o André Stella, cujo passado, e eu gosto muito do André Stella, mas cujo passado foi um passado derrotado na Ferrari. Portanto, nos anos em que andou em luta por campeonatos do mundo, 2010, 2012, a coisa não correu bem. E só tinha um piloto, que era o Alonso. Não tinham dois. Portanto, eu acho que há aqui uma tempestade perfeita que está a ocorrer sobre o Woking e eles andam um bocado atarantados com toda a situação. E o Norris depois tem um perfil mental que também não ajuda, porque ele não se impõe, ele vai abaixo com facilidade e é um tipo que não tem necessidade nenhuma disso. Tem um talento formidável, uma capacidade de ler a corrida, de fazer a gestão de pneus, do ritmo de corrida, tem a capacidade de ultrapassar em qualquer sítio, de qualquer maneira, e portanto tem ali tudo a seu favor, mas depois na parte mental cede sempre. E o Piastri na parte mental é muito forte e muito frio. E explora isso. E a ultrapassagem em Monza este fim de semana, na curva, na variante, na primeira variante, na primeira chicane, ou na segunda chicane, digo, é muito por aí. É o lado mental do Piastri a julgar perfeitamente a situação e a saber que o Lando não poderia fazer nada para se defender. Muito bem, avancemos para a Ferrari. João Amaral. Charles Leclerc no final da corrida dizia que quando sofreu o undercut pensava que a vitória estava perdida. Depois de parar, ganhou ritmo nos pneus da frente, teve graining quando tiveram todos os pilotos, mas foi capaz de o gerir. Sendo o último do top 3, de facto não tinha muito a perder em tentar a estratégia de uma paragem. Aquilo que pergunto é se dirias que este fim de semana a McLaren teve o melhor carro, mas a Ferrari estava em melhor posição para arriscar, ou seja, estava mais confortável em tentar algo diferente, mas ainda não está no nível de lutar no braço, por assim dizer, por vitórias em corridas com a McLaren. Acho que tudo isso que tu disseste é verdade, não são mutuamente exclusivos. Acho que, por um lado, eles tinham de facto muito menos a perder do que a McLaren, ou seja, a expectativa de ritmo de corrida era menor, não estão a lutar, não estavam ainda tão perto da Red Bull, não andamos semana após semana a dizer que a Ferrari tem o melhor carro, que a Ferrari tem a obrigação de ganhar, a Ferrari tem passado por muita oscilação competitiva ao longo deste ano e, portanto, desse ponto de vista, tal como as coisas estavam em pista naquele momento com os pilotos colocados, como o Salviano já explicou, era quem tinha menos a perder e, portanto, arriscar tudo, fazer uma jogada de tudo ou nada, era mais fácil para a Ferrari desse ponto de vista. É verdade também aquilo que diz, o ritmo do McLaren continua a ser melhor, o McLaren continua a ser um carro mais eficaz, mais versátil, mais fácil de acertar do que o Ferrari. Acho, como o Salviano também disse, eu também já disse que acho que a McLaren subestimou o andamento da Ferrari. A Ferrari provou em Zandvoort, como te dizia há bocadinho, que o carro não é já... enfim, a primadona que já foi ao longo deste ano, não é um carro hiper eficaz, não dá a ideia de ser, eu acho que o Mercedes por acaso já foi, não foi nunca o carro mais competitivo deste ano, mas já houve momentos em corridas, já houve corridas em que podia calmamente ter sido o carro mais rápido, lembro-me do Canadá, por exemplo. Acho que o Ferrari não teve ainda essa, apesar das 3 vitórias, são vitórias que acontecem com circunstâncias muito específicas, Melbourne e Mónaco, mas acho que está a chegar lá, acho que estão a dar passos certos finalmente, os upgrades começam a funcionar. A Ferrari parece ter encontrado esse caminho da McLaren e da Mercedes de fazer acertar aquilo que é a engenharia de zeros e uns com aquilo que vê em pista e, portanto, sem nenhum resultado espetacular, sem ter um carro que de repente se transforma num Red Bull,
do início do ano, num Red Bull do ano passado, num Red Bull de há 2 anos, a verdade é que está mais coerente, está mais consistente, está mais fácil de conduzir e permite aos pilotos, de facto, correrem este tipo de riscos com resultado visível em pista, e foi isso que aconteceu ontem. Não é de facto o carro mais rápido, o João tem razão, a McLaren tem o carro mais rápido há muitas corridas e tem aproveitado muito pouco esse fator por um conjunto de erros. Nós a semana passada dissemos uma coisa que eu acho que é a altura de lembrar. Tínhamos falado brevemente no facto da Ferrari ter subido a competitividade em Zandvoort e de estar prometido um pacote de alterações grande para Monza. E o facto desse pacote de alterações poder ser a melhor notícia para a McLaren ou a pior notícia para a McLaren. Teria sido a melhor notícia para a McLaren se a Ferrari ficasse no espaço criado entre a McLaren e a Red Bull. E esse espaço é muito maior hoje, sabemos-lo, segunda-feira, do que tinha sido em Zandvoort e até agora. E, portanto, não cabem lá só os Ferrari, cabem lá os Ferrari e os Mercedes, e não cabe a Aston Martin porque está a fazer um caminho não é tão desastroso como o da Red Bull, porque não subiu tão alto, mas a trajetória... Sim, está aqui mais devagar. Está aqui, é o mesmo tipo de queda, mas mais devagar. É mais coerente nessa queda, de facto, há mais tempo a cair. A subida de forma da Ferrari podia ser a pior notícia para a McLaren, e aquilo que se confirmou, não de uma forma muito, muito gritante, mas pelos erros que a McLaren cometeu e que o João Iban já assinalou, foi que esta subida de forma da Ferrari, esta maior consistência da Ferrari, esta maior capacidade de fazer durar os pneus, este maior leque de oportunidades que dá aos pilotos e à equipa de estratégia, foi a pior notícia que podia ter acontecido à McLaren, porque a McLaren, como dissemos a semana passada, precisava de fazer um Vettel, não era? Precisava de chegar até ao fim do ano a ganhar tudo destacadamente na frente. Mas esse subestimar que tu falavas ainda agora e que o João Salviano também já falou, não é um bocadinho justificável com o facto de a Ferrari ter saído de Zandvoort e o próprio Charles Leclerc ter dito isso taxativamente, sem saber, segundo o piloto, e nós sabemos que nem tudo é dito e há muito jogo escondido e bluff e mensagens contraditórias que são passadas através da comunicação social, mas Charles Leclerc saiu de Zandvoort a dizer que, ok, nós tivemos um bom resultado, mas não sabemos porque é que tivemos um bom resultado e precisamos de perceber porque é que tivemos um bom resultado, da mesma forma que precisamos de perceber quando temos maus resultados. A McLaren caiu nessa conversa. Se caiu foi ainda mais incompetente do que tudo aquilo que o Salviano já disse, porque repara, eu percebo essa conversa, eu percebo tudo o que estás a dizer, não é bom sinal uma equipa que está recheada dos melhores engenheiros do mundo, que são capazes de fazer naves espaciais e que fazem naves espaciais só que andam com pneus de borracha. E é estranho não perceberem as razões que levam a que um determinado desempenho seja esse determinado desempenho, mas primeiro, se há coisa que tem acontecido com estas novas regras, são conjuntos de engenheiros brilhantes que não percebem rigorosamente nada daquilo que está a acontecer em pista em função do que tinham no laboratório, no túnel de vento e nos testes, não é? E portanto, quer dizer, basta falar da Mercedes e dos últimos 2 anos e meio para isso ser uma evidência. Segundo, isso é conversa, quer dizer, eles têm que perceber é que em Zandvoort tinham um carro muito mais rápido e o piloto nesse carro muito mais rápido não conseguiu apanhar sequer o Ferrari. E portanto, percebendo isso, nada de subestimar adversários, porque as margens também, nós sabemos isso e temos dito isso ao longo deste ano. As margens são tão finas, são tão pequenas em qualificação, mas também em corrida, que qualquer desvio milimétrico na estratégia perfeita leva a uma diferença tremenda no resultado, e foi isso que aconteceu este fim de semana. Um pequeno desvio estratégico naquilo que tinha sido uma decisão sensata da McLaren, como digo, de dividir a estratégia pelos dois pilotos, de parar mais tarde o Piastri, como disse o João Salviano, tem depois uma consequência que é esta, que é vermos o carro a sair das boxes e ser mais rápido que os dois Ferrari, mas faltou-lhe tempo para ganhar a corrida. E como dissemos em conversa entre nós, em troca de mensagens abundantemente, o carro mais rápido é o que cruza a primeira linha de meta, portanto pouco me importa que a McLaren nas simulações de corrida fosse mais rápido, que em qualificação fosse mais rápido, o cruza a meta em primeiro lugar foi o carro mais rápido naquela corrida. Ponto. E isso foi o que a Ferrari fez e fez bem. Se isto vai ser assim até ao fim do ano, volta a uma coisa que tenho dito muitas vezes ao longo deste ano. Estamos, de facto, a assistir a um ano excelente de Fórmula 1. Ainda não temos essa noção porque houve 7 vitórias de um piloto que continua a ser um piloto extraordinário, mas estamos a assistir a um ano extraordinário de Fórmula 1. E vamos continuar a assistir, pelo menos esperamos nós. Regressar aqui aos comentários que nos vão chegando. O Luís Tiago Martins diz que não foi pela ultrapassagem que perderam a corrida, referindo-se à McLaren. O que ninguém contava era só uma paragem da Ferrari. O Norris parou cedo para um undercut, mas não resultou. O F. Martins acrescenta que o espanto é a Ferrari acertar na estratégia.
O Mário acrescenta também que a luta pelo campeonato de construtores não é com a Red Bull, esses já foram. Max Verstappen disse, inclusivamente este fim de semana, que é pouco realista ou irrealista achar que a equipa tem hipóteses de lutar pelo campeonato de construtores e pelo campeonato de pilotos se o carro se mantiver assim. O André diz que o Piastri, naquela ultrapassagem a Lando Norris, fez um big statement, ou seja, marcou uma grande posição. O Luís Tiago Martins diz também que a McLaren quer ganhar este ano o campeonato de construtores e para o ano sim aposta forte no campeonato de pilotos com a vantagem técnica que tem e para o ano, em princípio, continuam. Penso que é este o plano da McLaren. O F. Martins diz também que não foi ontem após a corrida que o Zac Brown, ou pergunta neste caso, que se não foi ontem após a corrida que o Zac Brown voltou a dizer que tinham 2 pilotos número 1, apenas um pode ser campeão. Não tenho a certeza se ele depois da corrida, em conversa com o Nico Rosberg, disse exatamente isto assim, mas foi amplamente, disse assim, mas foi amplamente questionado sobre a chamada Papaya Rules. João Salviano, ainda no capítulo da Ferrari, nós temos visto um evoluir de Ferrari. Penso que é a diferença mais notória a olho nu e para quem não é, neste caso, como nós, altamente especialista, estratega de carros, a grande diferença por comparação ao ano passado é a forma como o carro gera os pneus, neste caso como não derrete os pneus. Estou a falar de diferenças que sejam visíveis a quem está a assistir a um grande prémio de Fórmula 1, seguramente que há outras. O que esperar do Ferrari daqui para a frente? É aquilo que te pergunto. Não sei, porque este é um carro praticamente novo que eles trouxeram aqui e eu não sei se já resolveram o problema das curvas lentas. Aqui só tinham praticamente uma curva verdadeiramente lenta, que é a primeira travagem. O resto das curvas são médias e alta velocidade e o Ferrari é bem mais forte. Portanto, vamos ver em Baku, naquela zona da cidade antiga, chegar ao castelo, naquelas curvas a 60 a hora e de 90 graus, se o Ferrari já resolveu esse problema das curvas lentas. Se o tiver resolvido, estará na luta com a McLaren daqui até o final do ano e com a Mercedes também. Aliás, a Mercedes para mim foi a equipa que mais me desiludiu aqui, apesar de tudo. Já lá vamos. E isto é estranho porque a Red Bull teve um descalabro, mas estou a falar no campo das expectativas, das minhas expectativas pessoais, porque achava que a Mercedes iria estar forte aqui. Não esteve muito longe das outras duas, mas voltando à Ferrari, eu acho que tudo depende se este pacote de desenvolvimento resolveu alguma coisa das curvas lentas, mas não deu para testar aqui e, portanto, temos que esperar pelo próximo Grande Prémio. Agora, o que vimos aqui deixa bons indicadores para algumas corridas que ainda faltam. E há pistas em que a Ferrari poderá dar cartas daqui até o final do ano e estar na luta por vitórias. Vamos ver. Seria bom, no meio de tudo isto, que a Ferrari agora de repente também emergisse como candidata a vitórias e pódios regularmente. Fechamos o capítulo Ferrari com 2 comentários que nos chegaram entretanto, já estão a vê-lo, do Fábio Santos. Para ele a Ferrari não tinha o melhor carro, mas teve uma tática brutal e uma gestão de corrida brilhante, e isto cativa o Fábio na Fórmula 1. E o Luís Tiago Martins acrescenta ainda sobre a Ferrari que não tinha nada a perder, se calhar se estivessem à frente na corrida seriam eles a parar 2 vezes, uma estratégia de 2 paragens e a McLaren só uma. Para quem só uma coisa breve, desculpa que eu esqueci, o Luís Tiago Martins tinha feito um comentário que não foi na ultrapassagem que perdeu a corrida, mas a verdade é que a ultrapassagem estragou a corrida ao Norris, porque não só perdeu a posição para o Piastri, como perdeu a posição para o Leclerc, e fez todo o primeiro stint atrás do Leclerc. E isso condiciona a corrida de Norris e condiciona a corrida da McLaren, porque se calhar a McLaren poderia ter conseguido uma vantagem maior até à primeira paragem nas boxes se tivesse os 2 carros na frente do que estando assim com um Ferrari pelo meio. Nunca saberemos. Para quem só nos acompanha a partir de agora, dizer apenas que a partir deste fim de semana o Vamos Falar de Fundo Brief é transmitido em parceria com a Bola TV. Nós estamos a gravar no dia 2 de setembro, ou seja, segunda-feira, um dia depois do Grande Prémio de Monza que deu a vitória a Charles Leclerc. Uma das equipas que saiu
bastante mal nesta fotografia de Monza foi a Red Bull. Tu já fizeste referência a ela, João Salviano, e aproveito isso para te perguntar. O Verstappen, Max Verstappen estava bastante chateado, não vocalmente, mas sem problemas em dizer o que é que estava errado. E quando eu digo vocalmente é sem disparatar no rádio ou disparatar aos O volante microfones. discorda. Certo, há esse momento que me estraga a narrativa, mas ainda assim não foi para o rádio, como noutros fins de semana. Uma das críticas que o Verstappen faz, há alguma que não seja crítica, não sei, eu não a descobri, desde o balanço do carro, a estratégia, a abordagem da corrida, ao ritmo de corrida, foi tudo errado para Max Verstappen neste fim de semana, pegando na estratégia e na forma como o Red Bull se comportou este fim de semana e como se tem vindo a comportar ao longo dos últimos grandes prémios, se este Red Bull sobrevivia a uma estratégia de uma paragem, que era isso que estava, pelo menos, que era antecipado, uma vez que os Red Bull, os dois, vão de duros para a corrida e toda a gente esperava que calçassem médios quando pararam nas boxes, ainda que tenham parado relativamente cedo. É para quem, desculpa? É para ti. Para mim? Sim. Eu acho que a Red Bull não tinha grande alternativa. Vamos lá ver. Eles com duas paragens, que foi a estratégia de toda a gente, menos do Leclerc. Ficaram a 37 segundos, quase 38 segundos o Max e a 54 segundos o Pérez. Imaginem se tinham feito uma estratégia de uma paragem com a degradação de pneus que tiveram. Portanto, se chegavam ao fim, chegavam, mas provavelmente acabavam fora dos pontos. E acho que não havia muito a fazer. Agora, o momento alto para mim da corrida da Red Bull este fim de semana é a mensagem de rádio do Max para o Jean-Pierre a perguntar: Acordem. Deixe passar. Não, essa teve piada, mas não tem impacto nenhum para a coisa. Mas o que teve piada foi o Max, apesar de toda a frustração e do carro não andar e tudo mais, quando apanhou Norris atrás, vira-se para a equipe e diz: como é? Deixe passar ou dou luta? Isto é um sinal de que ele, no meio disto tudo, tem perfeita noção de que ali poderia complicar a vida ao Norris e roubar-lhe algum ponto sem querer, de forma indireta. E tentou. E conseguiu atrasar o Norris 1 ou 2 segundos com a brincadeira. Isto para dizer o quê? Que o Max está muito mais crescido que aquilo que era aqui há um par de anos atrás. E acho que esta maturidade do Max poderá ser determinante para ganhar este campeonato, tendo em conta tudo o que está a acontecer à volta dele. Agora, a Red Bull tem que, desde Miami, que isto vai ser a descer a pique. E tem que arrepiar caminho, não é? Perder o Newey, perder o Whitley, perder uma série de outras pessoas que saíram para outras equipas. O Newey, vamos ver para onde é que vai. Mas a verdade é que o discurso para fora não está tudo sob controle. Nós não somos só o Newey, não somos só o Whitley, não somos só não sei quem. Temos aqui muito boa gente dentro de casa. Ok, se têm, mostrem serviço. Porque este carro corre o risco de ser o quarto ou o quinto carro até ao final do ano. Neste momento, neste fim de semana, era o quarto carro. E portanto, com o quarto carro, só houve um piloto que eu me lembro que deu luta no campeonato, foi o Alonso em 2012. Mas teve a vantagem, nesse ano, de só ter um adversário que era o Red Bull. Não é? Porque a McLaren tinha os seus problemas e não estava verdadeiramente na luta, só aparecia em alguns grandes prémios, e o Alonso conseguia dar só o luxo de sistematicamente ser o segundo carro a seguir aos Red Bull. Não é? Ir ao pódio, fazia quarto lugar, estava sempre ali em cima. O Max, neste momento, começa a não ter carro para estar no top 5. Porque há 3 equipas que estão muito fortes à frente. E isso é insustentável para quem está na luta pelo campeonato. Portanto, a Red Bull tem que despertar e tem que descobrir que há alguma coisa. O Marco disse que o Verstappen, no debrief, chegou à conclusão qual era o ponto fraco do carro, finalmente, que agora podem começar a analisar isso, mas ainda não sabem o que é que provoca esse ponto fraco no carro. Portanto, agora tem que fazer o teste de tirar peças por peças. Portanto, isto, para quem não está recordado, há 12 meses atrás passava-se com uma outra equipa, que era a Aston Martin. Onde é que está a Aston Martin hoje? É a 8ª equipa do pelotão. Portanto, a Red Bull que se ponha a pau. Portanto, não confiem na treta e na glória passada. Ponham mãos à obra e comecem a descobrir alguma performance, porque senão não só perdem os campeonatos deste ano, como para o ano nem sequer estão na luta.
Há vários, tu já referiste aí um Team Radio, há vários momentos curiosos na corrida do Red Bull, de comunicações da equipa. A certa altura o Verstappen pergunta ao engenheiro que estratégia tem para o segundo stint, e ele diz para atacar, mas com uma resposta assim um pouco vazia, como quem não tem grande rumo para seguir, ou como quem sabe que faça o que fizer, ou peça o que pedir, não vai dar grande resultado. Para além disso, assistimos ainda a um outro momento que mais tarde foi explicado pelo Verstappen, em que ele pede à equipa que se mantenha acordada, apesar da posição que está a rodar, que no caso era um sexto lugar, e apesar dessa posição não ser particularmente entusiasmante. João Amaral, daquilo que viste, não só nesta corrida, claro que sobretudo nesta corrida, mas desde o regresso do verão, o que é que isto te diz sobre a equipa e sobre o carro que o Verstappen conduz hoje, que é amplamente diferente daquele que conduzia há uns meses? É muito diferente. Eu acho que do ponto de vista histórico, a ideia não é original e não é minha, ouvi-a ontem e corroboro. É raro, é estranho. Eu não me lembro, num momento da história da Fórmula 1, uma equipa ter caído tanto tão depressa. Isso é verdadeiramente espantoso. Desde logo do ponto de vista histórico. Depois, porque se trata de uma equipa que é extraordinariamente bem sucedida. Quer dizer, a Red Bull é um fenómeno de êxito, de sucesso, de eficácia, de gestão inteligente. Tem sido ao longo destes anos. Portanto, esta hecatombe, a velocidade com que tem acontecido, isto tudo é um fenómeno. Eu dizia o ano passado, muitas vezes estamos a assistir a história com tudo o que o Verstappen fazia, e era verdade, e agora estamos a assistir a história porque estamos a ver um verdadeiro, uma queda abismal. Não estava toda à espera deste ritmo. Pode ter sido só este fim de semana, mas a coisa, assim como os erros da McLaren têm sido frequentes, esta queda de performance da Red Bull tem sido muito, muito, muito acentuada. Pior porque, como diz o João, como dizes tu na tua pergunta, dá-me a ideia de que não é só uma questão de engenharia aerodinâmica, física, não é só uma questão de técnica. Há ali uma sensação de perda na equipa, de perda de rumo, e isso nota-se nessa comunicação rádio a que fizeste referência, em que o Verstappen diz, vocês têm a informação toda, eu preciso saber se posso voltar ao modo motor, porque eles aparentemente tinham um problema de motor a corrida toda, o que pode também ter prejudicado ainda mais o ritmo que eles tinham. Dito isto, a comunicação dele muito calma, nisso concordo com a tua narrativa, ou seja, o volante tem que se queixar e bem, ele fez ali um Mansell a dar 2 murros no volante, mas a comunicação verbal é muito mais calma do que aquela É que o o Max yoga. costuma ter. Quando ele é o adulto, e o João tem razão, ele é muito mais crescido hoje do que era há 2, 3 anos, mas quando ele é o adulto na sala, quer dizer, a Red Bull mudou muito e tem que, de facto, olhar para dentro e perceber o que é que pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa para inverter este rumo de coisas. Eu acho que houve aqui algumas circunstâncias que aumentaram a queda do ritmo deles este fim de semana. O problema do motor é um deles. O facto de eles estarem desorientados do ponto de vista do acerto. Já tinham estado em Zandvoort. A história de terem ou não utilizado um fundo mais antigo, terem posto uma asa com mais carga aerodinâmica, mas a traseira, pode ter prejudicado o ritmo. Aqui podem ter cometido erros do género. Mas quer dizer, têm que ser muito rápidos, muito lestos, a voltar a acertar em alguma coisa, sou pena de perderem os 2 campeonatos. Eu, apesar de tudo, acho que a Red Bull ainda não está nesse estado de dizer, como alguém dizia, daqui a 2 corridas já não estão na luta. Na luta vão estar até ao fim, têm demasiada folga para não estar. Mas sim, é muito, 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 muito preocupante. Agora sim, os alarmes deviam estar a soar em todos os lados em Milton Keynes, e toda a gente tem que estar muito preocupada com o que se está a passar na equipa, não só para este ano, como o João dizia há bocado, mas também para o próximo ano, até porque este nível de competitividade pode ser determinante para garantir o contributo da peça que tem funcionado melhor no carro. E é a peça que está entre o volante e a tomada de ar no carro número 1, de facto. Com isto tudo, eu pego aqui no comentário do Mário a dizer que o Pérez não piorou, continua igual, e estamos a assistir à perezização, pontos para mim por conseguir dizer esta palavra, do Verstappen. No meio disto tudo, João Salviano, para fechar o capítulo Red Bull, Sérgio Pérez, ok que é ultrapassado por George Russell com tudo aquilo que aconteceu ao Russell na corrida, mas conseguiu sair dos holofotes da crítica, porque o problema tornou-se maior que o piloto mexicano. Sim, se calhar o Pérez foi o pré-aviso do que estamos a ver agora, não é? Aquilo que foi acontecendo ao Pérez ao longo do tempo, porque o Pérez nunca foi um mau piloto, e foi um piloto que sempre teve carros rápidos e que
estavam ao seu gosto, que conseguia fazer corridas fantásticas do ponto de vista de gestão de pneus, que conseguia ser extremamente rápido e que conseguia atacar todas as oportunidades que tivesse para fazer o máximo de pontos ou ir a um pódio ou ganhar uma corrida. E o que nós temos vindo a assistir ao Pérez de há um ano para cá é que o Pérez tem rapidamente perdido a capacidade de tirar o máximo do rendimento do carro. Achávamos que era por uma questão de opção de desenvolvimento do carro da parte da Red Bull, de ser mais ao gosto do Max e menos do Pérez, o que não deixa de ser estranho, porque normalmente as equipas optam por uma solução diferente, que é dar o carro mais perto daquilo que o segundo piloto precisa, porque normalmente o melhor piloto adapta-se mais rapidamente do que o outro. E hoje estamos a ver que já nem o Max consegue tirar rendimento deste carro. Portanto, o Pérez, se calhar, foi o pré-aviso do que aí vinha, do terremoto que aí vinha, e que agora estamos a assistir. E se calhar foi mais do que 5.0. O Luís Tiago Martins, para fechar o capítulo Red Bull, diz que basicamente que a equipa começa a dar sinais de pressão, eram os mais rápidos nas boxes e este fim de semana fizeram uma paragem de 6 segundos com o Verstappen. Acrescenta também o Luís Tiago Martins que o Russell com uma paragem mais longa para mudar a frente, fruto do incidente que teve logo no arranque da corrida, e com pneus bem mais usados ainda foi buscar o Pérez. Sabe que o Luís Tiago Martins sabe que era o Pérez, mas este fim de semana Luís Tiago Martins acha que o piloto mexicano não esteve assim tão mal. E o Bernardo Figueiredo acrescenta que ninguém acha que a McLaren chega lá porque desaproveita os fins de semana quase todos. Poucos acham que a Red Bull chega lá porque o carro tem performance que tem. No final, alguém vai ter de ganhar. Avancemos. Exato. Avancemos para uma equipa que fizeste referência há pouco, João Salviano, que é a Mercedes. Para ti foi a desilusão do fim de semana, pelas expectativas que tinhas? Desenvolve lá essa desilusão. Eu estava à espera de mais da Mercedes, e a verdade é que na qualificação viu-se que a Mercedes dava mais. Aliás, o Lewis faz o 6º lugar e fica a 186 milésimas do Norris, salvo erro. E o Russell consegue aquela volta final e colocar-se em 3º lugar, não muito longe dos dois McLaren. Depois a corrida da Mercedes começou mal, não é? Temos a situação do Russell que desvia no último momento do Piastri, vai fora, contorna as barreiras e na última barreira dá um toque à asa da frente e destrói uma parte da asa da frente, e é isso que condiciona o ritmo dele. E o Lewis tem um toque com o Sainz logo no arranque, que não sei se provocou algum dano, provocou danos ao Sainz, mas também não foi brilhante. Eu estava à espera de um ritmo mais forte em corrida e não se verificou. Eu sei que aqui estava mais calor do que esteve em Zandvoort e era um asfalto novo e tudo mais, e isso condiciona o ritmo dos Mercedes mais do que os outros carros, mas achava que isso estava mais resolvido nesta altura. Eles não ficaram muito longe nem de Ferrari nem de McLaren, mas foi o suficiente para não estarem na luta, sobretudo depois destes problemas no arranque, em que rapidamente perderam o contato com os da frente, e a partir daí foi gerir e trazer os carros na posição que dava, que era quinto e sexto. Dos dois Mercedes... Aliás, o Lewis acaba sexto e quinto e sétimo. Sim. Quinto e sétimo. Obrigado, desculpa. Pelo meio ficou o Verstappen. Exato, que não por muito o Russell ficou a 2.8 do Verstappen, ainda tentou ir buscar o piloto da Red Bull, não conseguiu, a corrida acabou entretanto, mas ia-te perguntar dos dois, tiveram os dois pilotos da Mercedes arranques, como o Salviano estava a dizer, um bocadinho azarados, sobretudo o Russell. Apesar de tudo, qual é a tua avaliação da corrida dos Mercedes, com foco ao Russell, porque o facto de ele ter ido buscar Sérgio Pérez não deixa de merecer um sublinhado? Não, estou com o João. A Mercedes, sobretudo depois daquele conjunto de 4 corridas extraordinariamente fartos que fez, quer dizer, ganha na Bélgica, tinha ganho em Inglaterra. A Mercedes faz 2 corridas um bocadinho menos conseguidas, quer nos Países Baixos, quer agora em Itália. Eu volto àquilo que dizia há bocado, as margens são muito pequenas. E estamos num momento em que
o facto de às vezes não conseguirem fazer uma simulação, nós não sabemos sempre o que eles fazem à sexta e ao sábado. O facto de não conseguirem fazer bem uma simulação à sexta-feira pode depois ter esta consequência no domingo. A Mercedes não falhou a corrida, não passou ao lado da corrida, mas esteve uns furos abaixo daquilo que estávamos à espera. É verdade que a Ferrari pode ter progredido, é verdade que a McLaren continua a ser mais rápida, mas estou com o João, a Mercedes estava à espera de mais da Mercedes. Os pilotos continuam a ser os dois competentes, não desaprenderam de conduzir, e desde que têm o carro visivelmente mais rápido, o Lewis Hamilton tem voltado a mostrar, enfim, o Hamilton é uma pessoa, como todas as outras, a estatística não afeta a forma como o sangue lhe corre nas veias, e portanto a motivação tem muito a ver com isto, e eu consigo empatizar com ele quando tenho de voltar a trabalhar depois das férias à segunda-feira, e houve corridas este ano em que ele foi trabalhar e eram a minha segunda-feira quando venho de férias. Não é o caso agora, fez uma corrida mais ou menos anónima, mas bem feita, bem executada, e o Russell consegue, como disse bem, recuperar terreno e mostrar que o Mercedes tinha ritmo, se bem que pudesse não o ter durante toda a corrida. Há uma pergunta que eu não resisto a fazer aos dois. Para quem só nos acompanha a partir de agora, eu estou perante dois fãs de Fernando Alonso, que este fim de semana, com a penalização de Kevin Magnussen, ficou a 1/10 de entrar nos pontos. João Salviano, doeu particularmente? Não, vou só dizer isto. Aston Martin no 8º, o melhor carro em Monza. Fernando Alonso, 9º melhor piloto em ritmo de corrida. Mic drop. Faz uma de Obama. João Amaral. O triste é que não desculpa nada, não é? Mas a corrida do Alonso esteve lá. O Alonso tem uma declaração no fim da corrida, não sei se vocês viram, que é espetacular. A cobertura da Fórmula 1 espanhola, dizem-lhe, não sei o que, do Franco Colapinto, não sei se percebeste que ficaste um lugar à frente dele, e ele disse, pois não sabia que vinha à frente dele, se soubesse que vinha à frente dele, até eu tinha deixado de passar. Para mim, acabar a 11º a 12º, vai estar exatamente ao mesmo, e portanto teria sido simpático para ele. É triste, vamos lá ver, o facto de sermos fãs do Fernando Alonso significa que estamos nisso somos parecidos, há outra coisa que somos diferentes. O Salviano está menos habituado a sofrer do que eu desportivamente e do ponto de vista de futebol. Ser fã do Fernando Alonso é um bocadinho como ser da académica, quer dizer, estamos habituados a sofrer, já vimos muita coisa, mas nunca perdemos a esperança e o Fernando Alonso vai voltar a ganhar, não temos dúvida disso. É preciso que o carro não seja esta miséria sobre rodas que tem sido este Aston Martin ao longo deste ano. Muito bem, estamos mesmo a terminar. João Salviano, só para fechar, e João Amaral também, este fim de semana tivemos a estreia de Kimi Antonelli, que parece ser a nova estrelinha da Fórmula 1, apadrinhado por Toto Wolff. Que perspectivas é que tens para este piloto, Salviano? É esperar para ver. Teve uma ascensão meteórica, passa da F4 para a F2, agora da F2 para a F1. Há muita expectativa, há muito quem diga que ele tem muito potencial. Agora a Mercedes tem que ter juízo, que a estreia do Kimi foi um desastre, muito por culpa da equipa, porque puseram um miúdo em pista com pneus macios, tanque vazio, e aqui vai disto, não é? Não lhe deram a oportunidade de se habituar ao carro, e ele à segunda volta espeta-se na parabólica, porque entra com excesso de velocidade, e com excesso de velocidade à grande, não foi uma coisa pequena. Isto depois já ter feito a Ascari com excesso de velocidade, ter feito as Lesmos com excesso de velocidade, portanto ele estava a curtir. O spin foi que o Mercedes não aguentou a potência. Isso, o Sargent pode dizer que o Williams também era não isso que eu ia dizer, exatamente isso. Portanto, há que gerir isto com pinças e vamos ver. Poderá ser uma grande estrela, poderá ser um grande flop. Esperemos que seja a primeira. João Amaral. Há pouco a acrescentar ao que o Salviano diz. A mim chatei-me um bocado o spin todo, ainda bem que puseste essa nota nessa nossa conversa, porque o spin todo irrita-me um bocadinho. Quer dizer, quem ouvisse aquela conversa do Toto Wolff achava que a Fórmula 1 havia um antes de Kimi Antonelli e há um depois de Kimi Antonelli. O miúdo pode vir a ganhar os campeonatos todos, pode bater os recordes do Lewis Hamilton. Alguém que não eu, a ideia também não é minha, e eu gosto sempre de dar crédito a quem tem ideias que não são minhas, gosto de citar no nome de quem foi, disse que é um bocadinho o Villeneuve, não é? O Villeneuve, o pai, não o filho. Também começou na Fórmula 1 sendo teórico e sendo assim um bocadinho cascador e saindo de pista muitas vezes. Se for o caso, ele vai ser muito rápido e muito talentoso. Espero que tenha mais sucesso que o Gilles Villeneuve, para além do fim trágico que teve, ganhou muito menos corridas e campeonatos do que devia ter ganho. Acho, como o Salviano diz, que têm que ter cuidado com aquilo que fazem, porque ele tem muito potencial, mas só o potencial não basta.
Está feito o primeiro debrief com transmissão garantida na Bola TV. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e aqueles que também nos acompanharam em diferido e pela primeira vez. Nós voltamos no próximo fim de semana para analisar o Grande Prémio de Baku.